Então vai cair toda a unidade 1 e a parte da marcha, os slides que o senhor colocou, né? Isso, são todos os slides que eu coloquei lá na unidade 1. Eu coloquei os Tudo slides bem, em então. cada sessão. Então, se vocês olharem lá os que tem nas sessões, vocês já vão ver que tem os meus slides lá. Então, da marcha, está na unidade, na seção 1, 1.1, tem da marcha e da aula correspondente, e já em cada sessão já tem das demais. Qualquer dúvida, é só vocês falarem. Tipo, se vocês não conseguirem baixar o material, me avisem. Ah, professor, eu não estou conseguindo acesso ao material, me dê um toque, avisem. E aí a gente vê um pouco. Em relação é, por exemplo, o conteúdo de hoje não vai cair essa primeira parte, né? Sessão 1.4 vai cair na prova também. A segunda parte, que é a sessão, já unidade 2, sessão 2.1, aí já não vai cair o conteúdo na prova. Mas eu já vou disponibilizar o slide já lá no portal também, para vocês já manterem os estudos também quanto a isso. Tá bom? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar técnicas básicas de respiração. E aí a gente primeiro tem que entender o que é o ato da respiração. A gente tem que entender como funciona essa mecânica respiratória. Então, muitos autores falam assim, a biomecânica da respiração, como funcionam todas essas etapas e quais as estruturas envolvidas nessas etapas da respiração. A respiração é considerada nosso primeiro e último ato de vida. Sempre fala isso, né? Porque tanto que quando você vai ver alguns sinais vitais, se a pessoa, por exemplo, teve um desmaio, ela teve uma queda, um acidente, uma das primeiras coisas que você vai ver é a respiração da pessoa. Se ela está com sinais vitais, os sinais vitais estão relacionados a batimentos cardíacos e respiração. Então, os movimentos respiratórios, se você vê ausência, provavelmente vai ter ausência dos batimentos cardíacos. Então, a gente sempre faz essa visualização. Então, por isso que a gente aproxima muito, né? Que são o primeiro e último ato da vida é o ato de respirar. A gente sempre relaciona isso, né? Ó, então, o controle respiratório, quando a gente fala o controle respiratório, é todo esse controle da biomecânica da respiração, dessas ações respiratórias. E ela parte de um centro respiratório. Esse centro respiratório, a gente está falando do cérebro, a gente está falando de toda a nossa parte de controle do nosso corpo. Então, o encéfalo, né, muitas vezes a gente só denomina o cérebro. O cérebro é uma parte do encéfalo. O encéfalo é todo o componente, todos os componentes que controlam o nosso corpo. E um desses componentes é o bulbo. Então, vou até pegar a caneta aqui e vou marcando. Eu acho interessante. Então, o bulbo, ele é uma das estruturas do encéfalo. E o bulbo, ele que faz o controle respiratório. Então a gente fala o quê? Que ele tem nervos que vão vir dessa região, passar pela medula, e da medula ele vai se ramificar. Então a gente eu até coloquei aqui, ó, medula espinhal. Ele vai ter uma ramificação e vai chegar ali no todo aquele sistema respiratório. Então, quando a gente fala sistema respiratório, parte muscular, a parte de controle de gases. Por exemplo, se você tem uma alteração dos gases, quando eu falo dos gases, então, oxigênio e CO2, quando você tem uma alteração muito grande do CO2, que você aumenta os níveis de CO2, é levada uma informação através de nervos químicos, que a gente fala que quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, então eles fazem a recepção de informações químicas. Então, quando tem alteração ali na quantidade de CO2 no nosso organismo, então principalmente no sangue e no pulmão, o que é levado de informação para o bulbo? Vem uma informação ali pelos quimiorreceptores, chega até no bulbo,
O bulbo, ele faz a decodificação dessas informações e manda uma resposta. Essa resposta, ele vai aumentar a ventilação pulmonar. Então, a pessoa vai começar a hiperventilar. Então, o ato de hiperventilar nada mais é do que ela ficar assim. Se vocês perceberem esse movimento que eu estou fazendo, eu estou mais jogando ar para fora do que trazendo ar para dentro dos pulmões. Então, esse movimento, a gente está de hiperventilação, é um movimento reflexo, no caso, por exemplo, do aumento da concentração de CO2. Então, todo esse mecanismo que eu falei para vocês é o centro respiratório trabalhando para manter o quê? Os sinais vitais do ser humano. Então, ele tem esse controle do controle de gases, diminuição de oxigênio, aumento da concentração de CO2, manda informações, ele precisa de respostas, e as respostas, nesse caso, por exemplo, aumento da frequência respiratória. Tá bom? Então, o bulbo, a gente entende que ele faz todo esse controle. Ó. Eu coloquei algumas imagens também. Então, o bulbo, ó, quando a gente pensa no encéfalo, é toda essa estrutura, o encéfalo. E o bulbo é essa estrutura aqui, ó, que ela está conectada com a medula espinhal. Então, quando a gente tem aqui, ó, a gente tem essa região, que é uma parte aqui é o cérebro, só que toda essa região é encéfalo. Então, a gente tem o cerebelo, a ponte, o bulbo. A ponte está aqui, o bulbo está aqui, com essas informações, e ele faz essa decodificação. Ó, o bulbo está aqui e ele vai se conectar com a medula. E ali vai levar os nervos que vão se ramificar ali, por exemplo, nos pulmões, e vai fazer o controle respiratório. Por exemplo, ó, no caso desse segundo desenho aqui, que eu acabei de colocar, ó, os quimiorreceptores, ó, eles estão aqui na região dos alvéolos, então na região do pulmão, que é a última parte ali onde faz a troca dos gases. Os alvéolos são pequenas bolsas que eles fazem a troca dos gases do oxigênio para entrar dentro do sangue, e o sangue tirar o CO2 e mandar para esses alvéolos. Os alvéolos, então, ele vai expelir junto com as ações do pulmão esse ar com maior concentração de CO2 para fora do pulmão. Então, ele vai fazer um percurso até fora do pulmão. E aí os quimiorreceptores, então, que eu falei para vocês, ó, eles estão localizados aqui, e eles que fazem esse controle. Tem uma moto aqui passando, tá me atrapalhando aqui. Então ele faz esse controle da alteração dos gases. E aí ele leva essa resposta até o bulbo, e o bulbo traz essa informação de aumentar a mecânica respiratória. Então, nesse outro caso aqui, ó, tem aqui as informações, ó, o bulbo, a medula, e ela vai ter essas informações. Os impulsos nervosos estimulam a contração dos músculos intercostais e do diafragma. Então, quando você faz essa contração dos músculos intercostais, você aumenta a expansão da caixa torácica e você tem uma retração do diafragma. Então, o diafragma baixa. E aí você aumenta a expansão da caixa torácica, assim o ar entra dentro dos pulmões. Para o ar sair dos pulmões, o diafragma tem que subir e os músculos intercostais têm que retrair. Então eles têm que fazer essa contração para retração, você aumenta a pressão pulmonar e aí você expele o ar para fora dos seus pulmões. O movimento seria mais ou menos esse aqui, ó. A gente tem essas estruturas, né? Então, que estruturas são essas? Se a gente pensar aqui, ó, o nariz, né? Ela faz parte de toda a anatomia respiratória, que a gente chama. Então, a gente pensa aqui a fossa nasal, né? Também conhecida como cavidade nasal ou fossa nasal. Aí a gente tem a faringe, que ela tá aqui bem na direção, ó, da língua. Então, se a gente pegar a boca da pessoa, a língua tá aqui, ó. E essa região aqui é a faringe. E aqui é a laringe, que já é a garganta, que algumas pessoas até falam assim, tô com dor de garganta. Então tudo que eu como, que é mais sólido, desce nessa região e machuca, porque aqui está sensível, está inflamado. E aí ela está com laringite, no caso, que é a inflamação na garganta. E ela pode, às vezes, estar com uma faringite também, que é uma inflamação, mas já nessa região mais superior. O ar, então, como ele tem
ele não é sólido, né? O ar ele tem uma resistência muito menor do que substâncias sólidas, então ele consegue passar por essa região, pela epiglote. A epiglote, quando você passa um alimento sólido, ela fecha, não deixando esse alimento passar aqui, entrar no pulmão, e ele ir direto pelo esôfago para ir para o estômago. Quando às vezes uma pessoa está conversando, falando e comendo ali, pode ser que o alimento vá pelo lugar errado, ele tampe essa região aqui. E aí a pessoa não consegue respirar porque não consegue passar o ar. E ela fica com falta de ar. E aí você precisa fazer a manobra de Valsalva para liberar o ar dessa pessoa. A manobra de Valsalva não, a manobra de Valsalva é uma outra coisa. Manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich é aquela que você aperta na direção do diafragma, abdômen, diafragma para cima, fazendo com que a pessoa aumente a pressão pulmonar e vai expelir aquele alimento, né, aquele alimento ali, bolo alimentar, expelido do seu organismo. Então, essas são as regiões aqui, ó. Então, nariz, né, fossa nasal ou cavidade nasal, faringe, laringe, aí os brônquios, os bronquíolos, que vão se ramificar aqui, ó, nessas regiões são os bronquíolos, essas regiões aqui, ó, os bronquíolos, e essas terminações aqui, ó, essas pequenas terminações do percurso aqui que todo o ar faz, essas terminações são chamadas dos alvéolos. Então, aquele que eu estava falando para você, é nessas terminações que elas são bem pequenininhas, bolsas bem pequenas, que ela faz a troca do sangue, do oxigênio, né, e do CO2 com o sangue. Então, o sangue permeia essa região, existe uma troca de difusão pulmonar, que a gente fala, então é uma diferença de gases. Então, onde tem mais gases, ele vai para o lugar que tem menos gases. Então, assim, tem mais gases de CO2 no sangue, ele vai para o pulmão. Então, ele vai para os alvéolos, esses CO2. E aí tem maior quantidade de gases, oxigênio, nos alvéolos. Ele vai para dentro do pulmão, ele faz essa troca, e aí cada um faz o seu percurso. Então, o CO2 que entrou nos alvéolos vai ser expelido na expiração, e o oxigênio que entrou no sangue vai percorrer a corrente sanguínea até chegar em todas as células do nosso organismo. Tranquilo até então. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam. Eu explico de novo, tá? Eu vou pausando, tá bom? Então, ó, continuando nessa nossa introdução. Então, ó, os movimentos respiratórios que nós fazemos, eles basicamente estão, ó, o diafragma é o principal músculo da respiração e ele recebe os sinais respiratórios do nervo frênico. Então, ele faz essas informações durante a respiração que ele tem que fazer as alterações. E a respiração, geralmente, são ações de estímulos involuntários. Então, estímulos involuntários, você não precisa pensar, você não precisa assim, eu preciso puxar ar para o pulmão. Não, isso é uma coisa que você faz de forma natural, de forma instintiva, de forma que não existe uma intenção de fazer. Só que também a gente consegue fazer esse controle respiratório de forma voluntária. Então, a gente tanto consegue fazer de forma involuntária, né, sem precisar pensar, preciso respirar, senão eu vou morrer. Não. Ou de forma voluntária. E aí eu começar a fazer um treinamento respiratório, por exemplo, para melhorar a minha capacidade respiratória. E aí que é uma coisa que a gente vai abordar bastante na aula, que é o treinamento voluntário da respiração. Então, treinamento respiratório. E a gente também, ó, como alguns estímulos sensoriais. Então, esses estímulos sensoriais, às vezes uma substância que você inalou, que ela gera uma irritação e você começa a espirrar. Você espirra de um movimento involuntário, tentando expelir aquela coisa que irritou. Sabe quando você abre, por exemplo, aqueles pozinhos de suco? Você abre assim, sobe aquele pozinho e quando bate no seu nariz, você irrita que você começa a espirrar? Você espirra 1, 2, 3 vezes, porque aquilo ele bate nos pelinhos que nós temos, que são pequenas terminações nervosas, e ele gera uma irritação. E como resposta, o nosso organismo entende que aquilo pode ser uma coisa agressiva ao nosso corpo. Então, qual que é a resposta que ele tem? Espirrar.
Então você começa a espirrar, atchim, 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 a espirrar várias e várias vezes até aquilo sair da sua narina, vamos dizer assim, da sua fossa nasal, do seu nariz. Tá bom? E aqui é interessante, ó, os estímulos voluntários por meio de alterações nos estados emocionais. Então, tem pessoas que passam por um estado de estresse muito grande, um estado de tristeza muito grande, e começa a ter uma alteração na respiração naquele momento. Então, já viu aqueles casos assim de pessoa que, tipo, principalmente pessoas com asma, que ela está num estado emocional alterado, que ela precisa usar a bombinha para poder liberar, para poder fazer uma vasodilatação dos seus brônquios e bronquíolos, para poder permitir aí na fluxo respiratório de forma mais livre, porque ela faz uma alteração da respiração por causa do estresse ali, do momento de nervosismo. Então, às vezes ela tem que usar a bombinha para fazer esse controle respiratório. Por isso que ele tem uma ação emocional também. Então, aqui, ó, no desenhozinho aqui, vocês vão ver que ele está fazendo, por exemplo, quando ele puxa o ar, ó o pulmão, ele aumenta o seu espaço, o diafragma ele dá uma leve descida, ó, o diafragma descendo, aumentou o espaço. Quando você vai fazer a expiração, você solta, então o diafragma ele sobe, então ele relaxa o diafragma, subindo, e aí ele comprime a caixa torácica junto com os músculos intercostais, entre as costelas, né? Esses músculos eles vão contrair, fazendo com que as costelas tenham uma retração e você tenha uma compressão da caixa torácica. E aí você expele o ar. Então, ó, com o movimento de puxando o ar, os pulmões, ó, o pulmão tendo essa dilatação, né? Essa expansão da caixa torácica. E aí depois ele tem uma retração da caixa torácica, quando ele vai expelir o ar para fora. Inalou, expeliu. Inalou, expeliu. Então a gente faz nada mais do que no movimento de inspiração, que é quando a gente faz o ar entrar dentro dos nossos pulmões. Isso é uma coisa que vocês têm que ter na ponta da língua, né? Então no movimento de inspiração, o diafragma desce, a caixa torácica tem uma expansão, aumentando o espaço nessa região. O espaço precisa ser preenchido por algo, por alguma coisa. E aí é onde a gente consegue trazer o ar para dentro dos pulmões e preencher o espaço no pulmão. A gente até fala que o pulmão trabalha sempre sob alteração da pressão. Então, quando a pressão atmosférica é maior do que a pressão pulmonar, o ar entra. A tendência é o ar entrar no nosso pulmão, e a gente diminui a pressão do pulmão, dilatando os músculos, relaxando alguns músculos, contraindo alguns músculos, porque enquanto tem alguns músculos que relaxam, outros estão contraindo. E aí a gente tem a expansão da caixa torácica, diminuindo a pressão interna. E aí o ar entra. E aí, para fazer o ar sair no momento da expiração, então é a saída, a retirada do ar dos pulmões, a gente tem um aumento da pressão pulmonar e acaba diminuindo a pressão atmosférica no caso do quê? Porque a pressão pulmonar ela é maior do que a pressão atmosférica. E aí a gente consegue fazer o quê? Jogar o ar para fora. Então a pressão atmosférica vai manter sempre a mesma, o que vai alterar então a pressão pulmonar. Condições, né? Quando a gente vai, por exemplo, a nível do mar, a pressão atmosférica ela é um pouco maior. Quando a gente vai subindo a serra, por exemplo, a pressão atmosférica vai diminuindo. Então, por exemplo, quando a gente está em lugares com maior altitude, uma elevada altitude, a pressão atmosférica tende a ser menor. E a gente precisa ter a capacidade de diminuir ainda mais a nossa pressão pulmonar para fazer o ar entrar. E aí que existe muita dificuldade de pessoas que vão viajar para lugares com elevada altitude, que eles não estão habituados à pressão atmosférica, então acontece que a pressão atmosférica está abaixo do que essa pessoa está acostumada. Quando ela relaxa os pulmões, o ar ainda mesmo assim, ele tem dificuldade para jogar o ar para dentro dos pulmões. Por exemplo, na Bolívia, que é um país, né, com elevada altitude,
principalmente La Paz, o que eles costumam fazer? Dar um chá de coca para as pessoas, turistas, e esse chá de coca, ele gera um relaxamento do pulmão maior do que o habitual, e aí esse relaxamento, ele permite o quê? Diminuir ainda mais a pressão pulmonar, fazendo com que a gente consiga inalar o oxigênio de forma mais leve, mais tranquila, tá bom? A gente consegue se adaptar a isso, a gente consegue treinar e se adaptar a isso, e isso é muito bom, né? O nosso organismo conseguir se adaptar a isso. Principalmente dentro do treinamento, isso é muito bom, isso é muito utilizado dentro do treinamento esportivo. Então, vamos lá no processo respiratório, falando então da respiração, né? Então, o corpo recebe oxigênio através da inspiração e elimina o dióxido de carbono pela expiração. Então, aquele movimento aqui, ó, inspiração e expiração, quando você tem a inspiração, você tem a perfusão de oxigênio, maior perfusão de oxigênio, você tem a maior inalação de oxigênio. E na expiração, maior eliminação de CO2. Então, é nada mais do que isso. Ó. A gente recebe oxigênio durante a inspiração e elimina o dióxido de carbono na expiração. Então, aqui no caso do desenho, ó, durante a respiração, né? Então, o movimento, quando a gente fala de respiração, é a combinação do movimento de inspiração e expiração. Então, quando os dois estão juntos, é a respiração. Então, é o processo respiratório. Quando eles estão de forma isolada, então a gente tem que só identificar se é a expiração, no caso de expelir o ar para fora dos pulmões. Então, olha o diafragma aqui, ó, que bacana, o diafragma subindo, ó, as costelas se aproximando, aumentando a pressão pulmonar, fazendo com que o ar saia do pulmão. Agora, se a gente está no momento de inspiração, então tem um relaxamento do diafragma, a caixa torácica vai ter uma expansão e o oxigênio vai entrar, né? Então o ar, né? O ar vai conter hidrogênio, oxigênio, CO2, só que aí no pulmão existe a difusão pulmonar e aí a gente tem a troca mais do oxigênio entrar nos pulmões do que o CO2, tá bom? Também com algumas exceções quando a gente pega fumantes, né? Fumantes, como ele está inalando muito monóxido de carbono, então não é o CO2 no caso, mas o CO, é o gás carbônico, ele acaba tendo uma complicação ali durante essa difusão pulmonar. Então ele tem uma leve complicação. Ó, os movimentos do diafragma, do assoalho pélvico, né? Do caso do assoalho pélvico, a gente está falando de abdômen, oblíquos, a gente está falando de toda essa estrutura abdominal e do próximo até do quadril também. Então a gente fala assoalho pélvico, porque é também mais próximos do quadril, e então são músculos também do quadril ali. E dos músculos abdominais, no caso, né? Então, tanto os músculos do assoalho pélvico como os músculos abdominais externos são totalmente interligados. Além dos músculos intercostais, escalénos e peitoral menor, a respiração pode ser influenciada pela forma como são utilizados todos esses músculos. Então, enquanto o momento que músculos que estão relaxando, que músculos que estão contraindo, isso vai ter uma grande diferenciação ali naquelas ações desses músculos, vai ter uma grande diferenciação se é inspiração ou expiração, tá bom? Então, a gente pensa os músculos abdominais são esses músculos aqui, nessas regiões, e o assoalho pélvico está aqui, ó, nessa região. Então, ele acaba comportando um pouquinho desses músculos também abdominais. Por isso que a gente fala que eles estão interligados, tá bom? Então, aqui, ó, quando a gente pensa no pulmão, lembra que eu falei para vocês, ó, o formato do pulmão, né, os brônquios, os bronquíolos, no caso. Deixa eu mostrar de novo o desenho, ó. Então, a traqueia, que é a traqueia, os brônquios, e aqui os bronquíolos, ó. Os bronquíolos, que são esses daqui, e essas terminações que ele vai dar esse zoom, é os alvéolos. Esse desenho fica bem bacana para vocês enxergarem. Ó, existem atividades que podem ser realizadas com a finalidade de desenvolver uma consciência respiratória, melhorando, consequentemente, sua função. Então, se a gente pensar assim,
lembra que eu falei para vocês anteriormente? O processo respiratório, né? As ações respiratórias, elas são voluntárias, porém elas têm ações voluntárias. Então, algumas técnicas para o controle voluntário da respiração auxiliam na redução do estresse, como também proporcionam maior bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, quando a gente fala biopsicossocial, a gente tem 3 palavrinhas aqui, ó: biológico, psicológico e social. Então, a gente está falando de bem-estar físico, a gente está falando de biológico, a gente está falando é, o bem-estar mental, psicológico, do pensamento, né, das ideias, do comportamento, e social, no caso, porque é a forma que ele interage na sociedade, que ele se comporta dentro da sociedade, e a gente pensar, por exemplo, se é uma pessoa que está doente, atendimento médico, se ela pode contaminar outras pessoas, às vezes com uma doença pulmonar que ela tem, a gente está vendo isso agora, né? Então, técnicas respiratórias podem melhorar também. No caso, a pessoa tem bronquite, asma, então a gente vai ter pequenas alterações aí na qualidade de vida da pessoa, de forma biopsicossocial, tá bom? A bronquite, ela é uma inflamação dos brônquios aqui, ó. E o que acontece aqui, ó, os brônquios, ele tem uma inflamação. Então, a pessoa tem dificuldade da passagem do ar nessas regiões. E ela precisa de uma dilatação da passagem do ar. Então, ela usa muitas vezes a bombinha. Assim como o asma também, né? E a asma já está relacionada com outros fatores. Mas também com a necessidade de usar a bombinha para gerar essa dilatação dos brônquios, bronquíolos, para gerar uma maior perfusão de oxigênio. Então, esse desenhozinho aqui, ó, desse gifzinho também, temos todas essas estruturas, né? Os alvéolos, brônquios, bronquíolos. No caso aqui, pulmão do lado esquerdo. Cadê aqui o mouse? Lado esquerdo, lado direito. A traqueia, aqui a traqueia. Aqui a laringe, ó, que eu falei para vocês. Faringe, laringe, e a fossa nasal, cavidade nasal e o nariz. Então são essas estruturas que comportam todo o nosso sistema respiratório. Então a gente sempre fala assim, ó, começa aqui pelo nariz, cavidade nasal ou fossa nasal, faringe e laringe. Sempre para vocês não esquecerem, faringe e laringe, pensa qual letra vem primeiro no alfabeto. Então primeiro vai vir a faringe e depois vai vir a laringe, tá bom? E aí vocês não esquecem mais. Então a faringe está mais relacionada próximo aqui, ó, na direção da língua, da boca, e a faringe, ela está relacionada mais à garganta aqui, ó, essa região. Faringe, aí a traqueia, que é essa região aqui, traqueia, e aí a gente tem essa ramificação entre brônquios, que são do lado direito e lado esquerdo, que vai dividir o ar para o lado direito e lado esquerdo, e os bronquíolos, que já vão ser mais essas estruturas, que vão ser as últimas estruturas que vão ter contato com os alvéolos, tá bom? Então elas são pequenas ramificações aqui, ó. No caso, são essas pequenas ramificações aqui, os bronquíolos, e os alvéolos no final, que são aquelas bolsinhas. E aí o movimento de inspiração e expiração, se a gente pensar, a gente pode usar técnicas, né, de forma voluntária, a gente fazer pequenos exercícios, praticar exercícios respiratórios de forma voluntária, pensando na melhoria dessas capacidades. Aqui um outro desenhozinho só mostrando que na inspiração é a entrada do ar, então tem uma abertura do diafragma, diminuição, a queda do diafragma, ele desce, o diafragma desce, a caixa torácica tem essa expansão, e aí na expiração a gente novamente tem a retração da caixa torácica e a gente tem uma elevação do diafragma.
Ó, então agora, o que eu vou fazer? Lá no AVA de vocês, tem alguns tipos de atividades que trabalham muito essa parte respiratória. Então, vou falar sobre cada uma atividade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar quanto às atividades e a gente vai tentando resolver isso aí, vai tentando sanar essas dúvidas, tá bom? Então, a primeira a gente fala da reeducação postural global, o famoso RPG. O RPG está muito relacionado com o fisioterapeuta, né? Ele já não está tão relacionado com o profissional da educação física. Porém, a gente pode usar algumas coisas do RPG pensando em melhorar a postura da pessoa. Quando a gente melhorar a postura, a gente melhora a parte respiratória também. E eu vou explicar isso por quê, né? Então, o RPG ele foi criado por Philippe Souchon em 1981 na França, por meio do trabalho de postura na posição de alongamento. Então, os alongamentos de todas as musculaturas estáticas do tórax, ele fazia os exercícios dessas musculaturas, né? Um bom trabalho respiratório, eles se pautam nisso, né? Na RPG, no caso. Bom trabalho respiratório para manter a mobilidade e vitalidade. O objetivo desse método é corrigir a postura e aliviar as dores por meio de um trabalho centrado nos alongamentos estáticos e reorganizar a postura por meio do desenvolvimento da flexibilidade, consciência corporal e respiração correta. Então, pense o seguinte, a ideia aqui do RPG, então, é diminuir as dores posturais, né? Corrigir a postura para gerar esse alívio da dor. Então, a gente sempre trabalha em cima disso, que é um método de correção da postura para aliviar dores e fazer um trabalho centrado em alongamentos estáticos. Quando a gente fala alongamentos estáticos, são alongamentos sem movimento, alongamentos que a pessoa tem a estrutura do próprio corpo, ela vai usar a estrutura para fazer o alongamento. Então, ela vai se posicionar, ela não vai usar, às vezes, a mão para puxar um pouco mais, ela vai só melhorar a postura, às vezes, de sentar. Isso ela já está alongando musculaturas para poder melhorar essa postura no ato de sentar. E ela reorganizar a postura por meio do desenvolvimento da flexibilidade, então, porque você está usando alongamentos, você está melhorando a flexibilidade. Então, quando os alongamentos são os exercícios, a gente sempre fala isso, são exercícios, alongamentos são exercícios para melhorar a flexibilidade. A flexibilidade é uma capacidade física. E a capacidade física que melhora. Então, os exercícios de alongamento melhoram essa capacidade física, tá bom? E a consciência corporal, faltou um L aqui no caso, depois eu vou arrumar aqui. Consciência corporal e respiração correta. Então, o fato de, às vezes, a pessoa melhorar a postura dela, olha que é legal. Se ela fica, por exemplo, com o ombro para frente, o ombro protuso, ela fica com o ombro para frente e ela fica jogando peso para a frente, ela acaba diminuindo a expansão possível pela caixa torácica. Então, o fato de só ela mudar a postura dela, ela já faz com que a caixa torácica tenha já uma expansão e assim você consiga ter o quê? Uma entrada melhor e mais fluida de ar e até uma saída melhor de ar. Então, você tem uma absorção melhor de oxigênio e uma retirada maior de CO2 do seu organismo, só pelo fato de você ter uma postura adequada. Então, ó, a pessoa com a postura errada, né? No caso, olha como o ombro dela está para frente, ela está fazendo uma curvatura na coluna, que ela está gerando o quê? Uma diminuição, uma depressão dos ombros, então uma diminuição da caixa torácica, da capacidade da caixa torácica. Então, o fato de ele melhorar a postura, ele já faz com que a caixa torácica tenha maior expansão. E alguns exercícios de alongamento, então, que a pessoa usa os movimentos do corpo para se posicionar, né, e melhorar a sua postura. E alguns exercícios feitos pelo fisioterapeuta, no caso, né, que a gente não trabalha muito na parte de RPG, mas são exercícios que a gente pode usar em aula, né, para melhorar a postura, e aí que é o bacana, né? Melhorar a postura, posicionamento, alinhamento do corpo. Então, isso é interessante a gente usar sim nas aulas de educação física.
método, no caso aqui, a gente tem o método Pilates. O método Pilates, ele tem muito voltado para a reeducação respiratória, pois grande parte das pessoas não sabem respirar. Eu cheguei já a falar de método Pilates nas aulas anteriores, né? O método Pilates, ele trabalha muito em cima disso, nessa reeducação respiratória. Então, a saber utilizar o diafragma, saber utilizar os músculos, tanto que tem muitos exercícios, que nem nesse gifzinho que está aqui do lado esquerdo aqui, que a gente usa muito a mão no abdômen, na região abdominal, para você sentir o abdômen contraindo e relaxando. Então, às vezes, você sentado, você põe a mão no abdômen e começa a usar o abdômen na respiração. Então, quando você puxa o ar, sente a barriga aumentar o volume, porque o diafragma está descendo. E quando você solta o ar, sente a barriga diminuindo o volume. Então, sente o abdômen. Utilize o abdômen na respiração, que é o que se fala, né? Você contrair o abdômen para fazer o diafragma subir e o ar sair de forma mais eficiente. Então, seria esse movimento, tá bom? Então, melhorar a ideia do sistema Pilates, do método Pilates, melhorar o sistema imunológico, diminuição de doenças respiratórias, diminuição das gastrites nervosas. Então, lembra que eu falei para vocês, pessoas que passam por momentos de estresse muito grande, momentos de grande nervosismo, ela tem um maior índice de gastrite nervosa. E aí, o relaxamento através do método Pilates pode proporcionar uma diminuição muito grande disso, né, das gastrite nervosa. Diminuição de enxaqueca. A enxaqueca é interessante porque ela é muito complexa para estudar enxaqueca. Tem muitos estudos assim e tem muitas teorias para tentar entender a enxaqueca. E pode ser um monte de coisa, mas um dos fatores da enxaqueca é a falta de oxigenação adequada no cérebro. Você tem uma oxigenação no cérebro, só que por causa do estresse, você tem isso de forma deficitária. E aí você já começa a gerar enxaquecas, então dores de cabeça constante em determinadas regiões. Então, por isso tem aquelas pessoas que têm, quando fica nervoso, estressado, tem uma enxaqueca sempre aqui na frente, assim, né? É sempre aqui, fica latejando. Então, aí no caso, pode ser uma falta de respiração adequada, um estresse muito exacerbado, então ele precisa diminuir o estresse, precisa melhorar a perfusão de oxigênio no seu organismo, então ele precisa, o método do Pilates pode alcançar isso de forma bem eficiente. E aí a gente pensa também na melhoria da eliminação de toxinas. O CO2, ele é uma toxina no nosso organismo. Ele não é bem-vindo ao nosso organismo, porque o nosso organismo precisa eliminar o CO2, porque nos faz mal, a gente pode morrer com o acúmulo de CO2. E aí a gente, o que faz? Tem que expelir o CO2. Então, olha que legal. O método Pilates, ele proporciona a melhoria de eliminação de toxinas. E o CO2 a gente pode eliminar tanto pela urina, como em alguns, né, na transpiração, que não usa-se pouco, mas usa, mas principalmente na saída do ar pelos pulmões. Então, você elimina o CO2 pelo pulmão e pela urina, pela ureia. E aqui, no caso, a gente tem maior controle emocional, então, ligado diretamente a esses dois casos, né? Esse controle emocional melhora do comportamento e postura. Através dessas melhoras, você tem um controle emocional eficiente para diminuir, por exemplo, enxaquecas, gastrite nervosas e outras doenças geradas pelo estresse. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, do método Pilates, a gente ainda tem os trabalhos da inspiração, né? Aí fala assim, né? A inspiração deve ser utilizada antes do início do movimento, enquanto a expiração deve ocorrer durante a execução de todo o movimento. Então, o que a gente pensa dentro do método Pilates? Que é assim, quando você vai realizar um movimento,
antes de você iniciar o movimento, você faz um movimento de inspiração. Você puxa o ar para dentro dos pulmões. E aí, quando você vai realizar o movimento, você faz a expiração. Então, quando você está realizando o movimento, você faz a expiração. Você vai soltar o ar. Por quê? Imagina assim, ó, se vocês quiserem fazer o teste depois da aula ou até agora, pode fazer o teste. Vocês vão fazer o seguinte: pode sentado mesmo, ou se quiserem deitar, né, e ficar à vontade. Vocês vão fazer o quê? Quando você fazer um movimento abdominal, solta o ar. Então, você está contraindo a musculatura, você vai soltando o ar junto com essa contração da musculatura. Então, você faz isso aqui, ó. Então, deixa eu abrir o vídeo aqui. Tirei o vídeo. Então, você faz o seguinte, ó. Você faz um movimento assim. E aí vocês vão perceber, fazendo esse movimento, vocês vão perceber que durante o retorno do movimento, você vai vendo seu músculo relaxando. E quando você faz o movimento, você contrai o abdômen de forma mais eficiente. Então você já está fazendo o movimento abdominal, de contração do abdômen. E aí você contrai de forma mais eficiente, utilizando o abdômen na expiração. Então o método Pilates trabalha muito dessa forma, muito dessa forma. E, por exemplo, o abdômen, a melhor forma de trabalhar o abdômen é dessa forma, utilizar os músculos respiratórios durante a ação do movimento. E isso muitas vezes a gente indica em qualquer movimento, até fora do método Pilates, em qualquer movimento que a pessoa vai executar, quando ela faz o movimento, ela expira, e quando ela faz o retorno do movimento, ela inspira, ela puxa o ar. Então pensa assim, ó, não sei se vocês aí treinam musculação. Supino, a pessoa está deitada e vai fazer um supino, ela vai fazer esse movimento assim. Deixa eu abrir a câmera de novo. Ela faz um movimento assim, ó, né, deitada. Quando ela desce, que ela está fazendo o movimento, que ela está puxando o ar, ela está fazendo, no caso aqui, né, a expiração. Ela tá... E aí quando ela vai empurrar, ela solta o ar, ela faz a expiração, ela... Porque ele está fazendo esse movimento contraindo o peitoral. Então, é esse movimento que é o principal. Então, no momento de retorno, vamos dizer assim, do segmento, a gente faz a inspiração, a gente puxa o ar. E quando vai subir, a gente faz a expiração. Então, no caso, por exemplo, a rosca direta na academia, na musculação, a pessoa faz isso aqui, ó, com o músculo, certo? Então, quando ela vai subir, ela faz um movimento de expiração, soltando o ar. Então, ó, quando ela retorna, ela faz um movimento de expiração, puxando o ar. Faz esses movimentos. Tá bom? Então, esse movimento no método Pilates, a gente usa muito esses movimentos respiratórios, então de inspiração e expiração. Então, acho que tá cheio de erro de português aqui. Eu escrevi rápido isso aqui. Ó, nas posturas, então faltou um R aqui, né? Depois eu vou arrumar também. Nas posturas básicas deste método, já é trabalhada uma maior consciência e controle, auxiliando na assimilação da respiração correta. A proposta é que a respiração seja também aplicada em qualquer situação ou posição em praticamente todas as atividades de vida diária. Então, assim, isso você vai levar para a sua vida, vamos dizer assim. Então, para fora do centro de treinamento de método Pilates, do estúdio, né, de método Pilates, ou então na academia, num clube, na escola, né? A gente ensina movimentos para as crianças dentro da educação física escolar para ela levar para a vida dela. Então, usar a respiração muitas vezes, melhorar a postura dela para ajudar a vida toda dela, como um cidadão, né, inserido nessa sociedade. Então a gente sempre vai pensar nisso, nessa proposta de melhoria da respiração que vai se aplicar em toda a sua vida.
E aí a gente pensa, né, o que a gente faz, né? A gente anda, corre, salta, deita, a gente sobe uma escada, né, sobe um, um plano inclinado, um plano declinado, então a gente sobe um morro, desce um morro, a gente gira, a gente vira, a gente manipula as coisas, então tudo que a gente faz de movimentos, de habilidades físicas, a gente vai sempre usar a respiração junto com esses movimentos. Não vai deixar essa respiração ser inconsciente, mas ela seja consciente, ela seja voluntária na ação. E saber a hora correta de inspirar e de expirar, isso é muito importante, pois ajuda a atingir um equilíbrio perfeito entre o corpo e a mente. Então, por que eu mostrei tudo isso para vocês, né? Do momento de inspiração e de expiração. Então, esse momento é muito importante a gente saber isso, porque a gente encaixar nos movimentos de forma correta. Porque lembra que eu falei assim, por exemplo, aqui no supino você empurra. Então, o fato de você empurrar é mais fácil de você soltar a respiração. Você fazer é mais fácil. Agora, quando você está puxando, no caso assim, se você estivesse fazendo um exercício de costas, está puxando. Geralmente as pessoas puxam e fazem assim. E na verdade, ela seria o contrário. Quando ela está fazendo o movimento, ela soltar a respiração. É o contrário, né? No caso do movimento dorsal. Por isso que é importante a gente saber a hora correta de inspirar e expirar. E cada exercício tem o seu próprio padrão de respiração, então o seu próprio padrão respiratório, que vai variar de acordo com os músculos que estão sendo utilizados. Então lembra que eu falei para mostrar, acabei de mostrar, no momento de extensão e flexão, a gente tem que só saber o momento certo da respiração então no momento certo da inspiração e expiração. A gente tem que saber casar bem os dois dentro desses movimentos ali, dessas ações. Aí a gente tem então o método, o yoga. O yoga surgiu na Índia a partir da observação de animais e das plantas. Os sábios transferiram essas observações para os homens, assim como seus movimentos e formas, com a finalidade de atingir a flexibilidade do corpo por meio de movimentos mais suaves. Então o yoga ele surgiu dessa forma, e para o yoga o corpo representa o instrumento de ação, enquanto a mente é o instrumento de percepção. Sempre que esses instrumentos estão em harmonia, esse indivíduo tem uma vida com mais qualidade de vida. Então a gente pensa em exercícios de yoga, geralmente a gente faz esses exercícios de extensão do corpo, né? A gente fala assim, até que a gente faz o prolongamento do corpo. Por exemplo, lembra da posição anatômica que a gente passou e pedi para vocês tirarem foto? Vocês lembram da posição anatômica, como que você posiciona? Então você fica, né? Ereto, em pé, ereto, com os braços ao lado do corpo, estendidos, palma da mão voltada para frente, olhar na linha do horizonte e pés unidos. A gente fica nessa posição anatômica. Quando a gente faz esse movimento com os braços para cima, a gente fala que a gente faz um movimento de prolongamento do corpo. Então, os braços vão ao prolongamento do corpo. A gente joga os braços para cima e aí vai ao prolongamento do corpo. Então, no yoga, utiliza muito disso, né? Utiliza muito desses movimentos. Então, movimentos de estabilização, geral, muito também, né? Movimentos parados, e aí você faz... É engraçado que a gente fala movimentos parados, que é uma coisa que eu vou discutir muito na próxima parte. Então, são coisas que a gente faz parado, de forma estática, e aí eu vou explicar depois na próxima parte isso, e a gente faz pequenos movimentos, leves ações, mas sempre mantendo a estabilização e mantendo o alinhamento do corpo. Então, esses movimentos de amplitude, eles geram maior conforto respiratório. Olha assim, nesse último GIF que eu mostrei, olha como ela faz o movimento e ela tem uma expansão da caixa torácica. E é o momento que ela está puxando o ar, ó. É o momento de relaxar o seu corpo. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, que ela está fazendo aqui esse prolongamento do corpo, ela está puxando o ar, ó.
ela puxa o ar, ela tem uma expansão da caixa torácica, ela consegue trazer mais ar para dentro do seu pulmão. E ela consegue depois expelir mais ar também para fora dos pulmões. No caso aqui a gente tem outros exercíciozinhos, exercícios de estabilização, que eu falei para vocês, exercícios de prolongamento do corpo, né, usando bastante a flexibilidade, exercícios de estabilização, usando muito da flexibilidade do corpo, e exercícios de alongamento, que a gente utiliza bastante dentro do yoga também. Então, dentro do yoga, a gente muitas vezes tem exercícios, tem sequências de exercícios. Esse aqui, por exemplo, que está mostrando aqui, é uma sequência de exercícios, que você usa exercícios de força, exercícios de alongamento, exercícios de expansão da caixa torácica, utilizando sempre a respiração. Então, uma sequência de exercícios, de movimentos, no caso, para gerar maior expansão da caixa torácica, melhor inalação de oxigênio, né? Eliminação de CO2. Então, você tem esses exercícios sequenciais aqui. Então, a prática do yoga é garantida por meio de um perfeito sincronismo entre a atividade que está sendo realizada e a respiração. Então, olha esse sincronismo quanto aos movimentos que estão sendo realizados aqui. A concentração é muito importante, a presença e introspecção, então você concentrado no que você está fazendo, não fazer exercício pensando em outras coisas. Acontece muito, né? Principalmente, vamos dizer assim, salas de crossfit, musculação, quando tem esses treinamentos mais, eu não ia falar, não é populares, mas é mais comum às massas, a grande população. As pessoas às vezes estão fazendo ali, só que pensando em outras coisas. E aí o necessário sempre você ter uma concentração ao que você está fazendo. Então, por isso que a gente fala de presença e introspecção. O que contribui para o desenvolvimento de uma atitude mental mais acertada em qualquer situação pela qual a pessoa venha a passar. Porque aí ela está utilizando mais movimentos conscientes e não movimentos inconscientes, porque ela está pensando no que ela está fazendo. A primeira atividade que precisa ser realizada pelos praticantes de yoga é trabalhar a respiração de forma correta por meio de um trabalho de conscientização da respiração. Então, muitas vezes, dentro do yoga, a questão inicial não é trabalhar já exercícios de alongamento, flexibilidade, não. A gente vai fazer primeiro um trabalho respiratório, então a gente posiciona e melhora a respiração, vai fazendo exercícios respiratórios, e aí vai partindo para outros exercícios. A gente sempre fala que parte do simples para o complexo, né? Alguns exercícios de yoga. Então, a pessoa fazendo todos aqueles exercícios, ó, que estão do lado aqui, né? Bem bacana. E aí a gente tem a natação também. A natação, ela está diretamente ligada a um trabalho respiratório também. Então, a natação está relacionada na aquisição de algumas habilidades motoras aquáticas, né? Que são realizadas no ambiente líquido. E a gente fala muito de equilíbrio, propulsão e respiração. Muitas vezes as pessoas confundem, no caso do equilíbrio, por exemplo, porque acham que equilíbrio é só quando você está apoiado numa base e você ou numa base de dois apoios, por exemplo, na bipedia, ou na base de um apoio só com um pé. Então, e aí você tem desenvolvimento de equilíbrio. Não, na água você também tem um trabalho de equilíbrio, de orientação do seu corpo, projeção do seu corpo. Lembra aquele que a gente falou nas aulas anteriores de espaço temporal, dessas ações? Tem muita ação do equilíbrio envolvida ali. E dentro da água você tem essas ações, espaço temporal, de propulsão e respiração. Ó, como no meio aquático não é possível utilizar o mecanismo respiratório habitual, porque a gente não consegue respirar embaixo da água, né? É necessária a aquisição de um novo automatismo, né, no caso, respiratório. Então, vou até grifar aqui
a gente precisa ter uma aquisição de novas ações respiratórias dentro da água, principalmente na posição de decúbito ventral. Lembra aí que vocês fizeram, né, decúbito dorsal, decúbito ventral? Quando eu falo de decúbito ventral, então vocês ficam com a barriga para baixo, né? Então na natação a gente usa muitos exercícios com a barriga para baixo, né? E olha aqui nesse gifzinho que legal. O atleta soltando o ar embaixo da água. Olha ele soltando o ar embaixo da água. Perceberam? O nariz dele movimentando o ar, ó, o ar saindo. Eu vou tentar parar o GIF na hora que tiver. Olha lá. Vira aí? Vira aqui, ó. Tá vendo esse rastro aqui, ó? É o ar saindo dos pulmões. E a gente fala muito na natação, essa aquisição de novas habilidades respiratórias, a gente fala muito que na natação, quando você tira a cabeça para fora da água, você tem que puxar ar para dentro dos seus pulmões. E como que você puxa o ar para dentro dos pulmões? Eu não sei se vocês nadam, se vocês já fizeram natação, mas a gente geralmente puxa o ar com a boca. A gente não puxa o ar somente com o nariz. A gente puxa com a boca e o nariz. A gente faz um com os dois. Só que geralmente com mais proporção na boca. Por quê? Porque a gente consegue puxar mais ar. Se a gente puxar só pelo nariz, a gente vai puxar pouco ar para dentro dos pulmões. Então a gente não vai ter uma perfusão de oxigênio muito grande. A gente não vai ter uma transporte de oxigênio pelo nosso organismo tão elevada. Então a gente faz isso, a gente puxa o ar pela boca, junto com o nariz. E aí quando a gente solta pelo nariz, que a gente faz um percurso menor, né? Então faz... A gente faz esse movimento, né? Vou colocar o GIF de novo para rolar. Deixa eu pegar um mais próximo. Ah, não saiu. Olha aí, dá para ver bem, né? Esse GIFzinho, que legal. E aí, ó o movimento também aqui. Nesse aqui dá para ver bacana também. Ó quando ela volta. Ó o ar saindo dos pulmões. Deixa eu pegar, tentar pausar de novo. Ah, já foi. Pegar de pausar. Olha lá. Vocês viram aqui o movimento? O ar saindo do pulmão? E vai saindo pelo nariz, né? Quando ela fez a virada na piscina. Então, a gente tem essas técnicas de puxar o ar. Quando eu tiro a cabeça da água, puxo o ar com a boca e nariz e solto o ar pelo nariz quando está embaixo com a cabeça embaixo da água, né? Deixa eu passar mais um gifzinho também. Olha no caso aqui, ó. Você vê que nesses movimentos ele não tira nenhum momento a cabeça para fora da água. Então não tem por que ele puxar o ar, porque senão ele vai puxar água, né, para os pulmões. Então ele fica sempre embaixo. Aí no finalzinho aqui ele solta a água dos pulmões. É bem rápido, mas dá para perceber bem no finalzinho. Ele começa a soltar dos pulmões. Principalmente que ele está no momento da virada, né? Ele vai bater na piscina e vai virar. Deixa eu ver se tem mais um gif. Só apagar isso aqui. Faço todos esses riscados aqui. Depois tem que apagar. E aí na natação, então, a gente também tem a necessidade de imersão temporária da face para iniciantes. Então, assim, a gente tem, quando a gente está falando de iniciantes, a gente faz sempre esses trabalhos de imersão da cabeça de vez em quando, em vez em quando não, com maior frequência do meio líquido, ele tirar a cabeça da água, porque para ele ir acostumando mais com a respiração, né? E então a gente geralmente faz assim, por exemplo, quando fazer um nado crawl, a pessoa puxa o ar, a gente tem que ensinar nas primeiras para iniciantes puxar o ar tanto pelo lado esquerdo como o lado direito. Então a gente faz o quê? Ele vai para um lado, a gente sempre faz isso, né? E aí quando você solta
Quando você faz essas técnicas, aí com o tempo, você vai fazendo o quê? Períodos de puxada e períodos que você não puxa. Então você faz um momento que você puxa. A gente puxa só por um lado, sempre vai fazendo esses movimentos, tá? A imersão da face provoca algumas alterações, uma vez que a posição da cabeça elevada causa o afundamento dos membros inferiores, aumentando a força de arrasto hidrodinâmico. Então, assim, ó, quando a pessoa levanta a cabeça, ela faz o quê? Por exemplo, no nado peito, ela faz a levantada da cabeça para fora da água. A tendência é que o seu corpo ele abaixe os membros inferiores. Então a gente vai diminuir as pernas, ela vai afundar. E o quadril vai afundar também. E aí a tendência a gente, quando voltar, ele voltar. Então ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele parece que tá uma onda, né? Porque ele levanta a cabeça para fora da água e depois ele baixa. Então ele levanta e abaixa, ele faz isso. Então, isso é muito importante, esses movimentos serem bem sincronizados, porque se a gente dá mais informações para ele ficar levantando a cabeça toda hora, ele vai ter mais resistência da água, ele vai ter um arrasto mais deficitário, ele vai ter mais resistência da água contra o seu corpo, porque ele vai abaixar aqui, então a água vai bater mais no seu corpo, vamos dizer assim, ele vai permitir menor propulsão na água. Então aí a gente vai, aos pouquinhos, vai melhorando isso, diminuindo as incursões da cabeça para fora da água. Como a água é mais densa que o ar, isso faz com que o ato expiratório, então você soltar o ar para fora dos pulmões, seja agora voluntário. Olha que interessante. Então, porque você precisa jogar o ar para fora. Então, o ato de você jogar o ar para fora, você é totalmente voluntário. O que quer dizer que passará a ser um processo ativo da respiração, então não é um processo passivo, porque você tem totalmente ações voluntárias, então é um processo ativo, e não um processo passivo, que são ações involuntárias. Você não pensa, você está respirando ali sem a necessidade de pensar nisso. Vamos lá. O que quer dizer que passará a ser um processo ativo, então, para conseguir vencer a pressão existente na água. Caso isso não aconteça, vai ocorrer a entrada de água pelas vias respiratórias, ao invés da expulsão do ar. Tá bom? Então, vai acontecer em vez de você puxar o momento do ar no momento certo, você vai acabar puxando água para dentro dos pulmões, e aí você vai entrar no processo de afogamento, né? É bem engraçado, né? A pessoa fazer isso de forma voluntária. Então, por isso que ela tem que treinar muito bem. Então, a gente passa muito treinamento, e esses treinamentos, a gente faz esses treinamentos com bastante exercícios fora da água, né? A gente sempre fala isso, e depois exercícios dentro da água, tá bom? Tem mais alguma coisa aqui da natação? Tem alguns gifzinhos que eu coloquei, né? Então, ó, o movimento aqui, ó, vê se vocês conseguem perceber ó, aqui, ó, nesse gifzinho de cima, olha ele soltando o ar, antes de ele puxar, colocar a cabeça para fora e puxar. Ó, no caso aqui ele sempre puxa pelo lado direito, ó, a cabeça fica para frente, depois ele puxa pelo lado direito. Ó, no caso do nado costas, ele já fica com a cabeça, né, com a face para fora da água, então ele não tem essa necessidade de fazer incursões da cabeça dentro da água e fora da água, porque no caso a cabeça a face já está para fora da água, né? Aqui, ó, no caso, ó, o movimento com a vista lateral, a cabeça já está para fora da água no nado costas, o nado peito, né? A pessoa tá, ó, ela levantando. Só que aqui no caso ela tá levantando bem pouco, né? Não tem que levantar mais.
E no crawl, olha quando ela faz a entrada com o braço direito, ó, que ela vai subir o braço direito e ela vai atacar com o braço direito, ela faz essa puxada do ar. E aí no caso do peito, né, seria mais bonitinho fazer dessa forma e não dessa forma assim, né? Ó, como ele faz, ó. Quando ele sobe, olha as pernas indo para baixo, ó. E aí quando ele abaixa a cabeça, a tendência é o quadril subir, ó. Então quando ele sobe o tronco e a cabeça, o quadril desce. Quando ele abaixa o tronco e a cabeça, o quadril sobe. Então a gente tem essas inversões, tá bom? Nesses gifzinhos também acho que fica bacana de visualizar tudo isso, esses movimentos. Olha aqui, ó, nesse daqui da esquerda, ó, o quadril subindo quando ele abaixa e depois o quadril abaixando quando ele sobe. Então, ó, o que é preciso entender? É preciso criar um automatismo respiratório, então é um treinamento respiratório mesmo, assim sendo provocar um aumento voluntário nas trocas dos gases por meio da respiração pela boca e não mais pelo nariz durante a inspiração e pela boca e nariz na expiração, tá bom? Então só entendendo isso, eu já vou pegar, né? Obrigado. Então, no caso, assim, ó, por meio da respiração, ó, pela boca, você não faz mais pelo nariz, só pelo nariz, né? O momento da inspiração de puxar o ar. Não é só mais pelo nariz, mas você usa a boca e pela boca e nariz durante a expiração. Então, quando você está soltando, expelindo o ar, aí você faz um movimento tanto pela boca e pelo nariz. Então, você vai combinando os dois. E a aprendizagem de um novo mecanismo respiratório por meio do bloqueio da glote, que vai permitir, né, a entrada do ar e passagem do ar, no fechamento então da boca e do aumento do volume das bochechas, que você vai enchendo a bochecha de ar, né, você faz para você aumentar a quantidade de ar que vai entrar nos seus pulmões, impedindo a inspiração e os reflexos faciais através do fechamento dos olhos, no momento em que essa face está emergindo, exigindo uma relação entre os reflexos oculares, os faciais e a respiração. Então, olha a combinação de movimentos que você aprende, que você tem de ações ali, para fazer esses movimentos de forma mais plena e mais ampla, né? E aí a gente tem um método Ayurveda. Ayurveda. Esse é um nome bem difícil, né? Eu não sei nem se eu estou falando certo o nome. Pra vocês verem como que é difícil, né? O nome. E esse método, confesso que para mim, ele é um método muito novo. Eu não conhecia esse método, né? Depois eu Professor, acabei chama pesquisando método Ayurveda. Ayurveda. Isso, o Ayurveda. Ayurveda é como se fosse uma religião pros Então, é indianos, né? exatamente. A yoga é uma vertente do Ayurveda. Então, isso eu não tinha visto. Ah, interessante você Ele falar isso. tem, é bacana porque tem a ver com as essências, a combinação dos temperos pela cura, você se curar Isso, pela eu vi muito alimentação, disso. respiração, é bem bacana. É bem complexo, Legal. viu? Tem mais de 4.000 anos, mas é interessante. Oh, legal, cara. Legal você ter falado isso. Oh, legal. Agora me despertou para buscar mais informações sobre isso. Porque assim, o que eu li, eu vi que ele tinha origem indiana, né? Assim como o yoga. Só que eu não sabia que ele tinha essa vertente de iniciação, assim, o yoga veio dessa vertente, né? Legal, interessante saber Na disso. verdade, não é que é uma vertente, é que o Ayurveda é algo muito maior. É como se fosse uma filosofia de vida pro indiano. E aí o treinamento Porque físico do como ele envolve Ayurveda é a parte do religião, yoga. não entendi É esse isso finalzinho mesmo. que você falou. Ah, entendi. Ele, ele fala que a parte do treinamento físico do corpo é a parte do yoga, mas a parte da alimentação, da respiração, dos bons hábitos, aí tem um, vamos dizer assim, um tronco para cada assunto, né? Eles falam sobre vários temas.
Então, quando eu pesquisei, eu achei, eu fiquei até confuso porque eu não achei muita coisa da parte de exercícios. E o que eu vi foi mais na parte religiosa mesmo, né? Eu vi da parte respiratória, das essências, eu vi dessa parte de como filosofia de vida, mas não vi tanto da parte, eu não achei tantas informações sobre a parte de exercícios. Achei até confuso porque eu não achei essas coisas, né? Mas é legal você ter falado, muito legal. Obrigado, viu? Ajudou bastante. Ó, uma coisa aqui que a gente que busca muito esse método, né? Então, eles buscam três classificações que existem. Então, exercícios calmantes, exercícios refrescantes e exercícios energizantes. Então, quando a gente fala de exercícios calmantes, deve ser feita a obstrução de uma narina com o dedo polegar, enquanto a outra narina deve estar aberta e, posteriormente, deve ser alterado esse processo. Ou seja, a narina que está obstruída agora vai liberar, enquanto a narina que estava liberada agora estará obstruída. A finalidade dessa técnica é a purificação dos canais através das quais a energia e a informação deve fluir. Então, o legal desse exercício, de exercício calmante, é porque como você faz ele de forma sem grande velocidade, você faz o exercício de forma usando muito as ações voluntárias da respiração, então você tem uma concentração quanto ao movimento. Então por isso que ele fala que é um exercícios calmantes, porque ele gera uma calma, ele gera uma paciência, porque não adianta você fazer um exercício rápido. Não é exercício que tem que ser feito rápido. Você tem que se concentrar. Voltando um pouquinho ao que eu falei até no yoga, e até no método Pilates, a concentração do movimento é muito importante e isso a gente tem que entender, nós como profissionais da educação física, que em todos os movimentos que nós fazemos, todos os exercícios, todas as áreas que a gente é possível o nosso trabalho, a gente tem que entender muitas vezes que a concentração do movimento, não adianta você fazer um movimento rápido, você tem que fazer um movimento bem feito, porque quanto mais calmo o movimento, quanto mais concentrado nas ações do movimento, o risco de lesão é muito menor. Então, isso é muito importante para nós profissionais da educação física. E eu acho legal a gente puxar isso da aula de hoje, falando um pouco do yoga, do método Pilates, desse método Ayurveda. Nossa, travo tudo ali. Ayurveda. É isso, Ayurveda. Professor, Pode falar. professor, Ayurveda. Ayurveda. Nossa, minha língua Isso, trava aqui. Ayurveda, cada Veda se representa um assunto. Então, é um livro que tem vários Vedas. E cada Veda, da parte espiritual, ele fala de um assunto. Tanto a parte física, alimentação, sua atitude, seu tipo de energia. Entendi. Ayurveda. Depois, cara, depois eu vou conversar um pouquinho mais com você sobre isso. Eu gostei. Eu sou curioso por essas coisas. Principalmente a Índia ali é onde surgiu o Buda, né? Então eu gosto muito de estudar da história de Buda e eu gosto muito da cultura indiana, a cultura asiática, eu gosto muito da riqueza que existe nessa cultura milenar, né? Tanto da Índia como da China, do Japão. Então eu acho muito bonito, eu acho que depois eu vou trocar uma ideia com você sobre isso, que eu acho muito interessante. Você parece ser um cara que sabe do que está falando. Então vamos lá. Exercício refrescantes. Então, ó, a inspiração e a expiração devem ocorrer pelo nariz, com a glote parcialmente fechada, para que o ar fique mantido no palato. Então, é uma técnica que assim, é bem complexa de fazer. Eu tentei fazer alguns exercícios quanto a isso, de você movimentar a epiglote, né, a glote, e movimentar o palato, que o palato a gente fala que é o céu da boca, né, o palato.
Então, a gente tentar movimentar, a gente não movimentar o palato, porque ele não vai movimentar, mas a gente movimentar o ar na boca durante a respiração é muito difícil. É uma coisa meio complexa, né? E a gente movimentar, usar a língua nessas ações também é bem difícil. E acho que por isso que são movimentos que geram maior... por isso que eu falo assim, da concentração do movimento, né? Então, esse exercício vai produzir um efeito refrescante na parte posterior da garganta e é uma maneira de levar o oxigênio para os pulmões. Esse exercício deve ser realizado junto a uma atividade física, porque ajuda na melhora da resistência e da capacidade aeróbia. Quando você fala em capacidade aeróbia, você está falando da capacidade de absorção de oxigênio para gerar energia para as contrações musculares da atividade. Então, se você melhorar a parte respiratória, através de uma melhor absorção de oxigênio, você tem uma melhora da capacidade aeróbia. Então, olha que bacana. Olha que interessante, né? Se a gente puxar, que a gente pode usar muito desses trabalhos dentro de outros esportes. Por exemplo, vamos dizer assim, futebol. Que os jogadores vão correr por um longo período, vão jogar por um longo período ali de 2 horas. Então, eles precisam ter um sistema respiratório bem proveniente da sua função, que é levar oxigênio, remover CO2. Então, se você trazer exercícios intercalados durante o exercício, por exemplo, ele vai fazer exercícios de alta intensidade. Então, ele precisa de uma grande recuperação. Ele precisa, às vezes, de 2 dias de recuperação. Então, você faz um exercício entre esses dias, tipo assim, pós já, diretamente, né? Então, no dia seguinte, você faz um exercício de alta intensidade. Você passar exercícios respiratórios, então, exercícios de Ayurveda, exercícios de yoga, exercícios de pilates, para trazer esse trabalho respiratório, olha que bacana. É muito comum utilizar exercícios de natação dentro dos intercalando assim, exercícios, porque eles falam que a natação usa muito recuperativo por causa da água. Mas se fizesse esses trabalhos juntos com a natação, esses tipos de trabalho seria muito bacana, né? E a gente pensar na concentração do atleta, diminuição do estresse, melhoria da perfusão através da utilização de oxigênio, diminuição de CO2. O atleta seria maravilhoso, né? Se a gente pensa isso nos ganhos para o atleta. E aí, no último, a gente falando de exercícios energizantes, podem ser realizados por meio de toques profundos e vigorosos, utilizando-se os pés e as mãos, que podem ser aliados por meio da sequência de alongamentos, tendo como finalidade a harmonização, o reequilíbrio e a manutenção da saúde física e emocional, proporcionando maior flexibilidade, mobilidade e conexão entre a respiração e a vitalidade para o corpo, garantindo maior equilíbrio entre os níveis físicos, emocional e energético. Então, a gente, olha que legal, pegando só esse gancho do finalzinho aqui, garantindo maior equilíbrio, principalmente nos níveis físicos, emocionais e energéticos. É tudo que a gente falou, por exemplo, do jogador de futebol, um corredor, que ele precisa desse equilíbrio físico, emocional, energético, da melhor absorção de nutrientes para gerar energia, a melhor absorção de oxigênio para gerar energia, a parte emocional, diminuição de estresse, para ele participar das competições, dos jogos. Então, esses tipos de trabalho podem melhorar muito, enriquecer muito o atleta. Então, nós, como profissionais, a gente pode utilizar essas ferramentas como métodos para alcançar melhores objetivos dentro das nossas aulas. Olha que bacana. E até mesmo isso dentro da escola, de melhorar qualidade de vida dos nossos alunos. Cada vez mais a gente vê crianças passando por situações de estresse muito elevado, que não deveria ser o normal, o comum. Então, isso é uma coisa que nós, como profissionais, a gente tem que ficar de olho nessas mudanças, alterações sociais, no caso, e o que a gente pode contribuir dentro das nossas aulas, né? Então, pensando nas considerações finais, ao longo dessa sessão,
fica claro que é prescindível treinar a respiração. Então, a gente pode treinar a respiração com várias técnicas. No caso, assim, né, o livro texto apresenta essas 4 técnicas de trabalho, esses 4 métodos de trabalho. Porém, a gente pode trabalhar outros métodos, a gente pode trabalhar de outras formas, a gente pode ensinar de outras formas, né? E orientar nossos alunos em outras atividades, sempre a utilização adequada da respiração. Então, ó, reeducação postural global é excelente para o tratamento de problemas posturais, tendo como base o trabalho sentado na respiração. O método Pilates, que nós vimos, o uso correto da respiração, tanto nos exercícios desenvolvidos no solo, na bola e nos aparelhos. Então, independente dos aparelhos que estão sendo utilizados, né, se são aparelhos, o Med Pilates, se é a bola, se é o solo, o método Pilates sempre vai trabalhar a correção da respiração. E aí, quando a gente pensa no método Yoga, deve ser iniciados movimentos simples juntos à respiração que podem relaxar ou aquecer o corpo para a postura, os quais vão sendo adicionados posteriormente. Então, a gente vai partindo de uma forma simples para uma forma mais complexa. Então, conforme a gente vai ensinando uma gama maior de movimentos, a gente vai enriquecendo mais a base motora, a base de movimentos dos nossos praticantes ali, né? E na natação é necessário criar um automatismo respiratório que é diferente do automatismo existente na respiração normal que nós temos fora do ambiente aquático. Então é importante essa nova criação desse método, né? E a realização de qualquer atividade física está fundamentada no objetivo de manter a respiração sempre de forma correta. Então, toda e qualquer atividade física, ele deve estar pautado na melhoria da respiração. Então, a gente sempre fala que é a melhoria da respiração e do sistema cardiovascular. Porque a respiração, a gente puxa o ar para os pulmões, então enche o pulmão de ar, oxigênio, hidrogênio e CO2. O oxigênio entra na corrente sanguínea. Quem vai fazer o transporte agora? O sistema cardiovascular. Então, ele faz o transporte para o sangue com oxigênio para todas as células do nosso organismo e depois faz a remoção do CO2 dessas células para o pulmão. Então, é um trabalho em conjunto. Por isso que a gente fala que é um trabalho do sistema cardiorrespiratório. Então, a gente sempre fala do trabalho em conjunto dos dois que está pautado dentro das nossas aulas de educação física. Tudo bem? Acho que era isso aqui desse slide. E a gente termina, então, essa primeira parte da aula, né? Espero que tenha sido uma aula relaxante para vocês, uma aula tranquila. E aí a gente vai continuar na próxima parte aqui, então. Deixa eu já finalizar. Tá. Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Pode falar, fiquem à vontade. Não fiquem com receio, medo, insegurança de perguntar. Só vendo os slides aqui, se eu acho os erros aqui que passou. Certo. Vamos fazer o que agora? De compartilhar já o outro slide. Vou dar uma pausa, pessoal. Vamos dar uma pausazinha de 5, 10 minutinhos e a gente já continua então essa parte. Tá bom? Deixa eu até